Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom poder estar na casa do Pai. Como é bom estar entre irmãos, né? Estar entre família, como é gostoso. É sempre, para mim, é sempre uma expectativa, uma grande expectativa nos nossos encontros de eu reencontrar você. É sempre uma grande expectativa, né? De a gente poder estar junto. Até porque a gente está treinando, né? Porque lá na eternidade você vai ter que se acostumar comigo e eu vou me acostumar com você, né? A gente diz assim quando vai casar, até que a morte nos separe, né? O pastor Kleber falou esses dias para o Everton, é muito tempo. Se até que a morte nos separe é muito tempo, imagina a eternidade, né? Então a gente só está fazendo um exercício aqui daquilo que vai acontecer lá. Amém, queridos? O bom é que lá o culto vai começar e não vai terminar. Nós não vamos estar presos a essa questão, né, cronológica, de compromissos, de agenda. Vai ser uma glória, quer dizer, eu confesso para vocês, eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu não sei quanto a você, mas eu desejo isso muito no meu coração, né? Por isso que vira e mexe as minhas orações são Maranata, ó vem Senhor Jesus, né? E eu sempre fico na expectativa que sempre a próxima ceia pode ser lá, né? Já pensou? A pergunta é, você está pronto para estar lá? É o que eu faço para mim todo dia. Será que eu estou pronto? Se ele voltasse hoje, se ele chegasse agora, se a trombeta tocasse agora, eu estou pronto para estar lá? É uma pergunta que eu me faço, para mim, né? E aí eu vou me colocando meu coração diante do Espírito Santo de Deus e dizendo, Senhor, esquadrinha meu coração. Faz que nem o salmista, vê se há em mim algum caminho mau, que há necessidade de ser revelado e ser transformado. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra que está ardendo no meu coração, já faz algum tempo, eu quero compartilhar com vocês, mas para que você possa entender um pouco dela, do sentido dela, eu vou pegar um caminho um pouco mais, eu não vou pegar um atalho hoje, eu vou pegar um caminho um pouco mais longo, Graças a Deus o tempo nos favoreceu, nós temos, para quem não sabe, o pessoal do Ministério de Louvor, o Ministério Pastoral, o pessoal da mídia tem uma cronologia do culto. Então nós sabemos a quantos minutos, né, vai durando as coisas e graças a Deus foi gracioso que me sobrou 4 minutos a mais do que aquilo que a gente havia previsto. Amém? E 4 minutos é 4 minutos, né? Dá uma diferença. Amém, queridos? Então eu quero caminhar com você nesse caminho um pouco mais longo para a gente entender aí, para você entender o que eu quero falar contigo. Ontem eu saí na minha caminhada e depois eu saí com Cristina e disse para ela, Cristina, eu fui invadido pelo Senhor nessa manhã com uma alegria muito grande. E ela disse assim, eu também estou no meu espírito muito alegre. E a gente estava compartilhando na rua, estava conversando, encontramos o irmão Tarso caminhando pela rua também, né, voltando para casa, e a gente falando, né, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem construído na nossa vida. Essa semana eu e Cristina completamos 40 anos de noivado, né, em que eu pedi ela, né, e ela ficou noiva comigo, acreditou nas minhas loucuras, né, apaixonada que estava, não viu os defeitos, porque quando a gente está apaixonado a gente não vê os defeitos, né, e ela só via as virtudes, graças a Deus por isso, porque Deus tornou as virtudes que ela via em mim em realidade, mas isso foi Deus que fez, né? E a gente compartilhando isso e dizendo como a gente se alegra por aquilo que o Senhor está permitindo que a gente construa em família, com a nossa casa, na igreja, daquilo que o Senhor está nos chamando para fazer, para compartilhar, para dividir, né? E a gente estava falando dessa alegria, e eu vi uma frase esses dias que me chamou muita atenção, que diz assim, se você não ama o que faz, então não deveria fazê-lo. Se você não ama o que faz,
Você não deveria fazê-lo, porque aí virou um peso, virou um fardo. E eu quero dizer para você que eu amo ardentemente o que eu faço, para que Deus me chamou. Mesmo quando eu estou lá, que eu brinco com o pessoal, quando o pessoal vem aqui e diz assim, pastor, onde o senhor fica? Eu falo assim, eu fico lá na Batcaverna, né? Que é numa sala que tem aqui debaixo. Eu fico lá, né, com as minhas responsabilidades de secretaria, de finanças, dessa coisa. Eu quero dizer que apesar disso daí me tomar tempo e muitas vezes é estressante, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu sou que nem uma irmã que tem aqui dentro, que fica procurando centavos na diferença. Porque eu amo o que eu faço. Então não é peso para mim. Eu amo estar na igreja, porque não é peso para mim. E eu entendo isso porque eu entendo que foi algo que Deus foi construindo na minha vida. Foi algo que Deus foi fazendo na minha vida. Foi algo que Deus foi através do seu Espírito, revelando para mim essa vontade, esse desejo. Jesus disse isso aos seus discípulos. Ele diz assim, eu saio desse mundo, volto para o Pai, mas eu os amei até o fim. Jesus amou aquilo que ele fazia e amou aqueles com quem ele estava. Amou. Porque o amor não é esperar nada em troca. A gente não ama esperando nada em troca, queridos. A gente ama porque entende aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida e tem nos chamado, nos comissionado para isso. Por isso que eu creio em propósito. Você vai ver eu falando sobre isso. Eu creio que cada um de nós, na presciência de Deus, fomos criados com um propósito, estabelecido desde a eternidade, com um propósito eterno da parte do Senhor. Isaías 46:10 vai dizer que ele fez o fim antes do início, ou seja, antes de eu ser estabelecido, ele já preparou todas as coisas, tudo aquilo que ele sonhava comigo. E quando eu falo sonhar comigo, não é sonhar ministerialmente, queridos, porque às vezes a gente erra pensando que propósito é só ministerial. Não, essa é uma das facetas do propósito. E ele sonhou comigo. E lá no Salmo 138, na NVI, versículo 8, vai dizer assim: o Senhor cumprirá o seu propósito comigo. Se ele vai cumprir o seu propósito, é porque ele tem um propósito, amém, queridos? Você tem essa consciência, você tem um propósito. Porque se você não tem essa consciência que você tem um propósito, querido, a vida fica muito monótona, chata. É assim, quando eu era pequeno, isso já faz muito tempo, o pessoal perguntava, quando você crescer, você vai ser o quê? E a gente brincava que a gente queria ser salsicha. O que você vai ser? Você é salsicha. Quem não sabia o que ia ser? Não tinha um senso de propósito. Amém, queridos? Porque quando a gente não sabe o que quer ser, a gente está sem senso de propósito. Só que quando eu era criança, quando eu era menino, eu agia como menino. Só que agora eu não sou mais menino. Então eu tenho que ter senso de propósito. Amém, queridos? Deus nos criou com um propósito e Ele fará cumprir esse propósito. E como é que eu sei que eu estou vivendo no propósito de Deus, queridos? Uma das coisas que eu tenho aprendido, que tenho entendido para a minha vida, como viver no propósito de Deus, é que eu estando no propósito de Deus, eu não vivo em necessidade de nada. Amém, queridos? Não quer dizer que eu não fico apertado, não confunda as coisas. Mas eu não tenho necessidade, eu não tenho constante necessidade, porque se a minha vida está em constante necessidade, eu estou fora do propósito, porque o propósito está carregado com todas as minhas necessidades. Estou conseguindo me fazer entender? Se você está caminhando no propósito, queridos, tudo
já está preparado para você. Tudo. Então eu não tenho necessidade. Tá? Agora, se você é uma pessoa que está sempre carente de algo, queridos, você precisa voltar e a entender e a buscar o teu propósito para a tua vida. Porque no teu propósito está embutido tudo aquilo que você precisa, emocional, física, espiritual, relacional, está tudo junto, porque Deus estabeleceu o fim antes do início, ou seja, Ele já preparou, Ele já providenciou todas as coisas. Amém, queridos? Então, nós temos que crer que tudo o que Deus faz é para cumprir um propósito. Amém? Tudo o que Deus faz é para cumprir um propósito. Provérbios 16, versículo 4, diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia de castigo. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Ou seja, haverá um tempo que Deus vai cumprir até o seu propósito com os ímpios. Amém, queridos? Por isso que lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Que vai chegar um tempo em que Deus vai cumprir aquilo que Ele manifestou na sua palavra que vai fazer. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Só que para que eu compreenda, eu tenho que discernir meu propósito e discernir o tempo. Porque se eu não consigo discernir o meu propósito, não consigo discernir o tempo de acontecer as coisas, queridos, eu vou ter uma vida cristã frustrada. Frustrada. Tá? Nós podemos, eu vou falar um negócio aqui, pode parecer meio estranho para você, mas tudo bem, faz parte. Nós podemos estar perdidos dentro da igreja. Estamos dentro da igreja, estamos perdidos, sem rumo, não sabemos para onde vamos. Não sabemos qual é o nosso sentido de vida. Não temos ideia de propósito. Não temos ideia para aquilo qual fomos criados. E como eu disse, o ministério pastoral, ele é simplesmente uma faceta do propósito. Porque é um dos propósitos que Deus me criou, primeiro, para ser filho. Filho de Deus. Relacionamento com Ele. Relacionamento com o Pai. Filho biológico. Relacionamento com pai, com mãe. A Bíblia diz: honra pai e mãe e você terá dias longos. A gente pensa que honrar pai e mãe é só no horizontal, mas se a gente não honrar o pai a sentido vertical, também a coisa está feia, porque ele é pai, ele é Deus, mas ele é pai. Então eu tenho esse sentido, eu fui criado com um propósito. Qual é o meu propósito? É ser filho. Eu sou filho de Deus, que nasci lá nas famílias dos Mandruzato. Porque antes de ser da família dos Mandruzatos, eu já era filho de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. Então eu não nasci na família errada, porque tem muita gente que está arrumando como desculpa para resolver alguns problemas, dizendo que nasceu na família errada. Você não nasceu na família errada. É que você não entendeu a tua filiação. Porque quando você entender a tua filiação, você vai até agradecer a família que Deus te colocou. Amém, queridos? Eu tenho como propósito ser pai. Deus me criou com esse propósito, ser pai. E o pai, ele dá limite para os filhos, ele dá educação para os filhos, ele dá orientação para os filhos, ele dá destino para os filhos, porque o salmista diz que os filhos são como flecha flecha que estão no arco. Quem puxa o arco, simbolicamente dizendo, é o pai, e ele vai lançar para qualquer lugar? Não. Quando ele lança, ele tem um objetivo, ele tem um destino. E é assim, hoje eu vi algo fantástico.
né? Porque a gente não sabe tudo e vai aprendendo com os outros, tá bom, queridos? A flecha que o meu pai lançou de mim chegou até aqui. Mas a flecha que eu estou lançando dos meus filhos, vão além de mim. Eu sou pai. Isso é um propósito de Deus para a minha vida, queridos. É um propósito de Deus para a tua vida, pai. Eu sou avô. Que coisa boa ser avô. Não tenho responsabilidade nenhuma para cuidar, para educar. Não tenho, queridos. Também não vou deseducar. Eu vou estragar. Mas isso faz parte do pai, do vô. Mas Deus me criou com um propósito que eu não sabia lá no início, que ser avô ia ser tão bom. E Ele está me fazendo experimentar isso. Eu estava dizendo esses dias que eu estou vivendo com o Davi algo que por causa do meu vício eu não consegui viver com meus filhos. Porque eu não tenho uma memória afetiva da idade tenra da Fernanda e nem do Vinícius. E eu estou vivendo isso agora com o meu neto. Deus está me dando o privilégio, porque Ele me criou para esse propósito. Deus me criou com o propósito de ser marido. Criou a Cristina com o propósito de ser esposa. A esposa sabe, edifica a sua casa, e o marido cuida dela e se entrega por ela como Jesus se entregou pela sua noiva. É propósito, queridos. Porque a gente acha que propósito é só estar aqui em cima. Esses são propósitos que Deus te criou e já deu tudo o que você precisa nele para fluir na tua caminhada. Eu não tive um pai tão presente. Eu não tive um pai presente por causa do problema com o vício dele. E um dia eu fui reclamar com Deus a respeito disso. Como é que eu vou educar meus filhos se eu não tenho? Aí Deus disse assim, mas espera aí. Eu sou a tua referência de pai. Então eu já dei tudo o que você precisa, que você necessita para cumprir o seu propósito de pai. Deus me deu o propósito de ser salvo, queridos. E ser salvo, um dos propósitos dele é ser sal da terra e luz do mundo. É testemunhar de Cristo, é propósito dele. Não pensa que você está sendo salvo só para ir para o céu. Porque se fosse isso, Jesus ia economizar com a gente, queridos. Ele nos salvava, afastava o oxigênio 2 milímetros da ponta do nosso nariz, a gente morria salvo, e ia para o céu, economizava o trabalho. Mas então por que ele nos desceu como salvo aqui na terra? Para nós sermos sal da terra e luz do mundo, para testemunharmos a respeito daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é, de quem Ele é. Eu poderia ficar a noite inteira falando aqui a respeito quais são os propósitos. Nós temos o propósito de sermos irmãos. Não somos irmãos consanguíneos, mas somos irmãos por uma filiação de paternidade. Somos irmãos. Sou teu irmão em Cristo, você é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, somos irmãos. Isso é o propósito de Deus para as nossas vidas, que sejamos irmãos. Como nós fomos criados com propósito, e na realidade eu estou falando tudo isso por causa de um questionamento meu, a igreja do Senhor também foi criada com propósito. A igreja foi estabelecida com um propósito. Deus não deu Santana do Livramento para a Igreja Metodista Wesleyana, queridos. Deus deu a Igreja Metodista Wesleyana para Santana do Livramento, para cumprir um propósito. Para cumprir um propósito.
A gente pode estar funcionando como igreja, mas a gente pode ser que não esteja cumprindo o propósito. Estamos reunidos como irmãos, estamos reunidos como igreja, mas não estamos cumprindo o propósito. E um dos propósitos da igreja, entre tantas outras, diz que ela avançaria sobre as portas do inferno, queridos. Entre tantas outras. É que nós precisamos ter o entendimento iluminado, esclarecido, aquilo que está lá escrito em Romanos 2, transformado, essa coisa toda, porque a gente acaba se reunindo na igreja como alguém que ainda precisa ser salvo. Mas na realidade, nós temos que entender que já fomos salvos. E se nós já fomos salvos, há um propósito para que nós venhamos nos reunir aqui nesse lugar. E a minha questão tem sido, a minha inquietação do meu coração tem sido: Senhor, o Senhor, há quase 50 anos, estabeleceu a Igreja Metodista Wesleyana em Santana do Livramento. Havia um propósito para que o Senhor fizesse isso, porque tinha outras igrejas aqui, amém, queridos? E talvez nós andamos nesse teu caminho porque entendemos naquele início o teu propósito. Mas por algumas coisas, por algumas questões, talvez nós nos distanciamos do propósito. E só nos tornamos mais uma igreja. E isso tem incomodado o meu coração. E eu quero falar com você, dentro desse incômodo do meu coração, sobre um personagem que está lá no livro de Esther. Abra comigo, o livro de Esther, ou de Radassa, né? Que na realidade o nome da judia era Radassa, ela veio a se tornar Esther. Antes de Salmo, antes de Jó, vem o livro de Esther. Eu não vou ler assim grandes textos, mas eu quero que você acompanhe comigo alguns pensamentos, queridos, a respeito disso. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui nesse tempo, o pastor Júlio, até, acho que foi quinta-feira passada, quinta-feira retrasada, veio trazer uma palavra de Jeremias a respeito desse período babilônico, em que o povo está indo como cativo para a Babilônia. Ele usou o texto hoje para orar pelas crianças, aonde Deus disse para eles orar pela paz da cidade, para eles se multiplicarem, para que eles constituíssem família, para que eles construíssem casa. É na Babilônia que vem a questão da sinagoga, entende? É ali que acontece, mas chegou uma época em que a Babilônia ela já não era mais aquele império, ela fora subjugada. E o povo agora, aqueles que desejam, já estão voltando. Só que a Babilônia, para os judeus, foi um tempo de muita prosperidade. Eles sempre foram muito bons com esse negócio de comércio, né? E eles se tornaram prósperos na Babilônia. E muitos deles não quiseram mais sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, porque eles já estavam estabelecidos, com casa, com comércio, com tudo. É esse o contexto histórico que está acontecendo nesse momento. Tá? Eles não estão voltando e Esther, ou Radassa, está fazendo parte desse momento em que o povo, alguns estão escolhendo para ficar lá na Babilônia, ou lá no Império de Assuero. Tá? O livro de Jacó, ele foi escrito com o propósito de você observar o problema do mal, mas o livro de Esther, ele foi escrito para você observar a providência de Deus. Quando você ler o livro de Esther,
Observe a providência de Deus. No livro de Esther não há em nenhum momento escrito ou informado a pessoa de Deus. Mas na sua construção, naquilo que está acontecendo, naquilo que está sendo realizado, você vai perceber claramente que Deus está agindo. Porque Deus, Ele estabelece tudo para um propósito. Deus faz todas as coisas para cumprir um propósito. Entre esses que ficaram lá, ficou uma mulher chamada Radassa. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: ora, na cidade de Suzã, havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mardocai, em algumas traduções Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei do Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então eles estão lá. Eu quero pensar aqui com você uma coisa, queridos. Talvez essa moça nasceu no exílio, porque eles vão ficar no exílio 70 anos. 70 anos. Deus está disciplinando o seu povo, por causa que Deus havia dado uma orientação para eles, que eles deveriam, a cada 7 anos, guardar o Shabá. Eles tinham que confiar no Senhor. E o que eles fizeram? Eles não confiaram. Durante 490 anos, Deus não interviu, mas Deus já havia dado uma palavra que isso ia acontecer. Deus já sabia que eles iriam desobedecer, e agora eles vão cumprir esses 70 anos, sendo que, na realidade, Deus está trazendo a eles uma disciplina. E talvez essa jovem nasceu lá. Seus pais morreram ali. Alguns judeus que voltaram, penso eu, assim, fazendo um exercício, que eles voltaram porque eles tinham casa, eles tinham lugares para voltar, eles tinham, quando saíram, haviam deixado coisas, mas talvez essa moça não tenha nada. Ela não tinha mais para onde voltar, ela não tinha o porquê voltar, e ela decide então ficar. E agora, com os pais mortos, ela é criada por um primo. Em algumas traduções diz que é tio, outras nos dá a entender que é primo. Na realidade, ela era uma jovem pobre, numa família talvez bem humilde, né? Órfã, discriminada, perseguida. Só que no mesmo capítulo 2, no versículo 17, vai acontecer algo que vai mudar a história dela. Você que já leu o livro de Esther sabe que Vasti, a antiga rainha, se opôs a um pedido do rei, e ela foi tirada do seu cargo de rainha. Esse cargo ficou vago, e agora o governo de lá vai promover um Miss Pérsia. Não tinha um Miss Brasil, vamos promover um Miss Pérsia aqui para ver quem pode substituir a rainha. Então, no versículo 16, diz assim: assim Esther foi levada ao rei Assuero ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado.
o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as outras virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e fez rainha em lugar de Vasti. A vida mudou. A história mudou. E agora ela está lá, como a rainha. Então você imagina isso. A situação que ela vivia, difícil, desajeitada, desrespeitada por ser uma pessoa estranha, órfão de pai e mãe, sendo criado por um primo, e agora esta jovem se torna rainha. E aí você pega todas essas coisas que uma rainha tem, né? Imagina tudo isso, o que poderia ser oferido a ela de benécias por ser uma rainha. E ela está lá, e ela está desfrutando desse tempo. E ela está aproveitando esse tempo. Mas no capítulo 7, no versículo 16, a coisa começa a não ir bem para o povo judeu. A situação começa a ficar difícil, não é 16, é de 1 a 6, perdão. Começa a ficar difícil. E agora o primo vai falar com ela. Vai fazer chegar a ela aquilo que está acontecendo lá de fora do palácio. E no capítulo 7, versículo 1 ao 6 diz assim: o rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessa. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é este cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Ester respondeu: o adversário, o inimigo, é esse malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Na realidade, esse contexto, Amã vai amar uma situação para destruir todo o povo judeu. E Ester era da linhagem do povo judeu. E ela seria também destruída com o povo judeu. E agora ela vai interceder por esse povo diante do rei e encontra favor diante dele. Essa é a história dessa mulher. Mas eu quero pensar com você em que ela vai experimentar alguns níveis dentro dessa história. E é esses níveis que eu quero compartilhar contigo. O primeiro nível dessa história de Radassa, ou de, posteriormente, Ester, é o nível da tribulação. É o nível das privações. É o nível dos questionamentos. Porque ela está lá, levada como cativo para uma cidade, para um local. Ela nasce nesse local, ela vive nesse local. Ela é subjugada nesse local. Ela vê os seus pais morrerem nesse local.
E agora, na cabeça dessa pessoa, na cabeça dessa jovem, é os porquê disso. É aquele tempo dos porquê. Por isso que a gente tem que discernir propósito e tempo. Por quê? Por que que eu sou assim? Por que a minha família é assim? Por que Deus permitiu que os meus pais partissem? Por que Deus permitiu que o meu filho partissem? Por que Deus permitiu que isto acontecesse comigo? Por quê? A gente passa por essa fase dos porquê, das fases das tribulações, das privações, das necessidades. Todos nós passamos. Queridos, e é assim, nós passamos. Quero te dar uma notícia e vamos continuar passando, tá, queridos? Porque tem história na nossa vida que é cíclico. Acaba e daqui a pouco ela volta de novo. Seria bom se as coisas se resolvessem de uma vez só. Não, mas tem coisas que elas são cíclicas. Elas vão voltar, elas vão incomodar outra vez. Talvez não seja o mesmo problema, não seja a mesma tribulação, não seja o mesmo questionamento, mas haverá momentos de questionamentos, momentos de provações, momentos de privações. E muitas vezes a gente não vai ter resposta, e nem Deus vai nos dar resposta dessa circunstância. É nessa hora que Deus que só deseja de mim e você, que você creia que Ele é fiel. É nesses momentos em que Deus espera de mim, de você, uma resposta de confiança à providência dEle. Porque qual é a única maneira da gente confiar em Deus? Quando a gente vê que está tudo meio acabado, né, queridos? Que não tem mais jeito. Aí a gente tem só um caminho. É confiar em Deus. É verdade que esse caminho estava posto lá desde o início. Mas nós, por teimosia, fomos confiando nas coisas, nas pessoas, em nós mesmos, em tudo que nos cerca. Aí quando a gente viu que não tem mais nada, aí a gente percebe que aquele caminho de confiança que estava lá desde o início era o caminho pelo qual a gente deveria ter entrado. Confiar nele, esse é o primeiro nível, todos nós vamos passar por isso. O segundo nível aqui dela é caracterizado pelas vitórias. Imagina, uma jovem, a Bíblia vai dizer que ela é uma jovem de boa aparência, uma jovem bonita, mas talvez não tinha uma capacidade de um trato apurado, como algumas outras, né? Porque esses concursos de beleza, há necessidade de um trato apurado. E ela está lá, e ela vai concorrer com outras jovens da sua idade. E ela, então, vence. Vence por quê, queridos? Porque Deus criou ela com um propósito. Havia um propósito para o fato do que estava acontecendo. E ela está lá agora, experimentando das benécias do que o posto lhe dava. E é assim, e ela poderia estar dizendo assim: que coisa boa, foi Deus que deu tudo isso. Que é esse o grande problema. É quando nós estamos satisfeitos nas nossas realizações, nas nossas necessidades, em termos materiais, em termos de tudo, e a gente diz assim: glória a Deus, Deus deu tudo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, que você não fique chateado comigo. Mas Deus não deu só para você usufruir dele. Deus deu para que você possa ser bênção para alguém. O motivo de Deus ter te dado ou estar dando o que Ele está dando para você, não é só para você viver bem, queridos. É para você ser bênção na vida dos outros.
Tem muita gente que vem para a igreja e quer, Senhor, me abençoa, mas a Bíblia diz assim, sê tu uma bênção. Mas ela está lá, acomodada, né? Tranquila, como alguns, agora consegui o emprego que eu queria, consegui a casa que eu queria, o carro que eu queria, o posto que eu queria. Deus é fiel, Deus me deu tudo isso. Deus dá, com um propósito. Deus vai dar tudo para você, que você estiver disposto a devolver para Ele. Ele vai dar tudo para você, desde que você esteja disposto a devolver para Ele. Porque eu e você só somos mordomos das coisas do Senhor. E isso é um risco, quando a gente percebe que a gente ficou bem, né? A gente acha que está tudo tranquilo, está tudo em paz. Isso é um risco, queridos. Nós fomos para Marrocos uma vez, eu e Cristina, as crianças, e estamos lá, entrando num país, né, de perseguição a cristão, essa coisa toda, e a fila está caminhando, e eu estou indignado, porque eu disse, Deus, como é que a gente vai entrar num lugar onde serve outros deuses, que é contra o Evangelho, e a gente está entrando assim, tranquilo? Deus, se eu passar lá naquele posto, e ele carimbar, e eu entrar para dentro, eu vou parar no primeiro monte e vou falar, Senhor, tem alguma coisa errada comigo, porque, apesar de o Senhor estar me dando o que o Senhor está dando aqui para a gente, o Senhor não está dando para nosso fim. O Senhor nos trouxe para cá com um propósito. Ficamos 6 horas parados, sem poder entrar. O que nós fizemos nessas 6 horas paradas? Eles não entendiam o que a gente falava, a gente não entendia o que eles falavam também. Levantava a mão para o céu, eles achavam que a gente estava fazendo exercício, e a gente dizia assim, Senhor, destrona principados e potestades desse lugar. Propósito. Porque o que Deus nos dá, queridos, não é para a gente desfrutar somente. A gente vai desfrutar, mas a gente tem que entender que o que Deus nos dá é para a gente usar para a glória do nome dEle. E quando a gente chega num nível assim, que parece que a coisa deu uma tranquilizada, a gente acha que está tudo bem, Deus está comigo, oh, que glória gloriosa essa, que coisa boa. Só não está entendendo que aquele não é o fim, aquele é um nível para o propósito. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu vou falar da igreja. Alguns estão aqui há muito tempo e sabem por onde a Igreja Metodista Wesleyana Central de Livramento passou. E sabe, conhece todas as suas dificuldades, e sabe, conhece todos os seus contextos, até chegar aqui. Que coisa linda. Que coisa boa. Estamos numa igreja, como eu costumo dizer, top da galáxia. E achamos que esse é o fim. Pastor Felipe falou semana passada, nós temos que entender que muito por causa disso, às vezes, nós perdemos o primeiro amor. Nós nos acomodamos porque achamos que Deus já nos deu tudo o que Ele deseja fazer. Isso daqui é só um passo para o nível seguinte. É só o passo para o nível seguinte, querido. Se isso não te incomoda, porque isso me incomoda. Me incomoda profundamente. Porque eu quero saber
de Deus. Qual é o seu propósito para a minha vida e o propósito para a igreja que Ele me colocou a pastorear? Porque Deus criou a mim com um propósito. Amém, queridos? Mas criou essa igreja com um propósito também. Ele estabeleceu ela com um propósito para essa cidade. E a gente tem que tomar cuidado porque nós chegamos a um nível e achamos que... Não, queridos. Esse nível, ele só nos sustenta para o nível seguinte. Qual é o nível seguinte dela? O nível seguinte dela é assumir grandes riscos, grandes responsabilidades, deixar o egoísmo e sair da zona de conforto para lutar pelo próximo. Por quê? Porque Radassa teve que falar com o rei, e naquele tempo ela não poderia fazer isso. Ela corria o risco de ser morta. Mas ela assume o risco, ela assume responsabilidade, ela sai da zona de conforto dela, mas por causa de quem? Por causa de si? Não, ela estava bem, queridos. Ela faz por causa dos outros. Então, o que Deus tem nos dado, o nível que Deus tem nos colocado, não é para conforto nosso, é por causa dos outros. Nós fomos colocados aqui, fomos estabelecidos aqui, não é por nossa causa, é por causa dos outros. Por isso que eu tenho que entender qual é o meu propósito. E você tem que entender que há um propósito de Deus para você estar aqui, para você ter sido chamado. A Radassa estava lá como uma menina que pode ser que o amanhã não existisse para ela, mas para Deus ela estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, para cumprir aquilo que Ele havia determinado. Eu creio que Deus me trouxe aqui, queridos, para cumprir um propósito. Deus me trouxe aqui em Santana do Livramento, não foi para ficar perto da minha filha, nem perto do meu genro, nem perto do meu neto, porque eu já estava. Ele me trouxe para cá, porque na presciência dele, eu nem conhecia Jesus há 33 anos atrás, queridos. Eu me converti com 33 anos, eu vou fazer 29 anos de convertido. Jesus, na sua presciência, já havia estabelecido como propósito o que está acontecendo. Eu acho isso lindo demais. Por isso que eu sou apaixonado por Ele. Então, se lá, antes de eu pôr o pé na igreja, Ele já sabia o que eu ia, o propósito que Ele iria realizar na minha vida, eu não posso carregar nenhuma dúvida, nenhuma inquietação de que eu estou aqui por um acaso. Não, eu estou aqui, os pastores estão aqui, vocês estão aqui, porque nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus, porque essa igreja foi estabelecida com um propósito, só que para que ela se cumpra, Deus precisa revelar para mim e para você, que você faz parte desse propósito. Parte desse propósito. E Radassa agora ela vai passar por isso. Ela vai passar, ela vai assumir risco, ela vai assumir, vai deixar, abrir mão do seu egoísmo, abrir mão das suas coisas, da sua zona de conforto. Por causa de quem? Por causa do outro. Para isso que Deus havia estabelecido ela. Por causa do próximo, queridos. É isso que Deus nos estabeleceu. É isso que Deus quer de mim e de você. Vamos ter momento de tribulação nessa caminhada? É lógico que vamos. Glória a Jesus por isso, queridos. Não se preocupe com a tribulação, não. Tribulação traz perseverança. Gera em você e em mim o fruto do Espírito. Gera fruto de essa luta, essa batalha gera em nós fruto do Espírito. De vez em quando a gente tem que
lutar com a nossa humanidade. E quando é que você luta com isso? Quando está indo tudo bem? Não. Quando você tem que abrir mão do teu egoísmo, abrir mão do teu conforto, você tem que abrir mão das coisas que para você são importantes. Por causa de quem? Por causa do próximo. Por causa do propósito. Por causa do propósito, eu me calo diante da minha esposa. Por causa do propósito, ela se cala diante de mim. Porque quando dois não quer, um não briga. Por causa do propósito, eu não brigo com meus filhos. Quando um não quer, dois não brigam, é verdade. Por causa do propósito, eu não fico atormentando meus filhos. Dou direção para eles, deixo eles crescer. Vão errar? É logo que vão, queridos. Eu errei um monte na minha vida. Eu vou achar que eles não vão errar? Mas eu quero que eles olhem e vejam, ele está lá. Se eu precisar, ele está lá. Como eu disse para vocês, nós temos a mania de apontar o dedo. Deus quer que a gente estenda a mão. Esse é o propósito que eu entendo para a minha vida, que eu entendo para a igreja. Esther está aprendendo, está sendo um instrumento de Deus, o Deus da providência, está colocando uma jovem num lugar para que ele cumpra, para que ela cumpra o propósito do Senhor para aquele lugar. Eu e você estamos aqui, não estamos aqui por acaso. Essa igreja está aqui, não está aqui por acaso. Nós não queremos ser a maior igreja, não queremos ser a maior igreja. Queremos ser uma igreja melhor. Não queremos ser nem a melhor igreja, só queremos ser uma igreja melhor, com crentes melhores, transformados pelo poder, aprendendo da palavra, permitindo que o Espírito transforme a nossa vida, sendo sal da terra e luz do mundo, mudando os ambientes onde a gente chega. Não simplesmente se encontrar domingo à noite. Não simplesmente isso. Isso é o resultado do que eu sou. O resultado do que eu sou. O resultado do que eu carrego é me encontrar com você domingo à noite para compartilhar com você aquilo que Deus tem feito. Eu não vim para a igreja para ser salvo, eu tenho plena convicção que eu sou. Agora eu tenho um propósito. Deus me deu um propósito na minha salvação e eu quero cumprir esse propósito até morrer. Agora, para que isso aconteça, Deus vai exigir de mim que eu saia da minha zona de conforto. Para a igreja metodista wesleyana cumprir o seu propósito nessa cidade, Deus vai exigir a gente sair da zona de conforto. Para a gente crescer em conhecimento e graça, a gente tem que sair da zona de conforto. Se Radassa fica, ou Esther fica na zona de conforto dela, todos os judeus são mortos, inclusive ela. Sair da zona de conforto, queridos. Porque morrer fisicamente é o que... Isso daí não tem tanta significância, queridos. Todos nós vamos passar pela morte física. Está na senha. Qualquer hora, chama a sua. Jesus, chegou a tua vez. Agora o problema é você ter uma vida inteira sem cumprir o teu propósito, porque aí você já morreu. Você não vai morrer. Você já morreu. Então eu fiquei essa semana, das minhas caminhadas com Jesus, perguntando, Jesus, eu ouvi tanta história de Santana do Livramento. Ainda fico ouvindo, quando a igreja era no Colombo, para ser sincero, eu nem sei onde é o Colombo, queridos. Mas eu fico lá ouvindo. A igreja era no Colombo.
Eu estou sendo sincero, eu não sei onde é. Eu não sei se Colombo é um bairro, se Colombo é uma rua, eu não sei. Estou lá, mas estou ouvindo. A igreja do Colombo, a igreja não sei de onde. Não, porque a igreja já teve 1000 membros. A minha pergunta é, aonde caiu o machado? Ou porque Deus nos deu um lugar tão bonito como esse, agradável como esse. Diferencial como esse, e a gente agora simplesmente se acomodou. Bem, eu tive um pastor que ele dizia assim, a palavra de Deus tem que acomodar os incomodados e incomodar os acomodados. Então eu vou incomodar, porque eu vou cumprir o propósito de Deus para esse lugar. Porque Ele não nos trouxe aqui para a gente só ficar desfrutando das benécias do Rei. Não. Ele nos trouxe aqui para cumprimento do seu propósito. Abaixe sua cabeça, queridos, por um instante. Em nome de Jesus. E reflita sobre isso. Se isso faz sentido para você, reflita sobre isso. Se isso faz sentido para você, reflita sobre isso, queridos. Reflita primeiro a nível da sua vida, não reflita sobre a nível do irmão que está do teu lado, tá, queridos? Não faça isso, faça sobre a sua vida. Nós podíamos ter mais jovens. Nós podíamos ter mais jovens casais. Nós poderíamos ter mais adultos, mais veteranos. Nós poderíamos aqui estar discutindo, e em vez de fazer um culto, fazer 2, fazer 3, porque foi para isso que Deus estabeleceu a sua igreja. Foi para isso. E você faz parte desse tempo. Você não nasceu no tempo errado. Você não nasceu no momento errado. Você está no tempo certo, no tempo de Deus, para o cumprimento do propósito dele. Mas para que isso aconteça, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Vamos adorar o Senhor, queridos. Tantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez. Coloque-se de pé, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde
fico submisso a ti, Senhor, para o teu querer.